agora para a atividade do agronegócio. Aqui é que o filho chora, a mãe não vê. Porque, meus amigos, se tem um setor que tem que ficar preocupado, é o agro. Né? Lá no nosso escritório, né, eu tenho o prazer de ser sócio do Pedro aqui, o escritório tem 56 anos de história e a gente pode dizer que tanto o ramo imobiliário, quanto o ramo de saúde, quanto o agronegócio sempre foram marcas do nosso escritório. A gente sempre teve uma atuação muito próxima com esses segmentos. Então, tudo que eu estou falando aqui não é para puxar sardinha para os meus clientes, não. É que a gente vê tanto a luta no dia a dia, né, que a gente acaba compadecendo das dores e lutando pelas bandeiras. E eu não preciso também ficar falando aqui da importância do agronegócio para o nosso país. A importância do agronegócio nesse momento desesperador, que eu relembrei agora há pouco, né, durante a pandemia, que foi quem conseguiu manter o controle da balança comercial. Né? Também não poderia deixar de destacar a contribuição do agro para a evolução tecnológica dentro da nossa realidade. O Brasil é case no cenário mundial. E por essa razão, o agro também foi colocado com um olhar atento dentro da reforma tributária. E por quê? Por uma análise muito simples. Né? Não sei se vocês sabem, mas 90% dos produtores rurais no Brasil são pessoas físicas. Pequenos produtores. Se o produtor rural é pessoa física, que tributo que ele paga? Vamos lá? Imposto sobre a renda, que continua. Fundo Rural, e a partir de 2017, 2018, ele pode optar se ele vai pagar sobre a folha ou se ele vai pagar sobre a receita da sua comercialização. O que mais? Me lembra aí alguém? Mais nada. Mais nada. O imposto sobre a renda dele, é óbvio que tem benefício. Né? Ele pode, ao invés de deduzir todas as suas despesas operacionais no seu livro caixa, ele pode fazer uma análise presumida, que são aqueles 20% da receita. Ele acabava contribuindo aí com, no máximo, 5,5%. Apesar de ser 27,5%, com as deduções, 5,5%. Muitos não pagam nem os 5,5%, né? Porque eles não querem o crédito presumido, eles acabam operando normalmente. Né? Já havia análise de 1,5%, 2,5% na análise final, mas por que não pagava? Por uma razão simples, o ICMS. Todos os estados concedem benefícios fiscais. Na pior das hipóteses, uma redução de base de cálculo. Por quê? Porque tem o convênio 100 que obriga. Né? PIS e COFINS, suspensão, isenção, imunidade, alíquota zero, crédito presumido, tem um monte, diferimento. Você não vai achar um produtor rural que paga PIS e COFINS. Então vejam, eu estou trocando essa tributação por essa nova. Então você imagina você jogar num produtor rural a maioria dos benefícios que foram concedidos, que é uma redução alíquota de 60%. Imagina ele ter que pagar, acrescentar na atividade dele uma carga tributária de 11%, mais ou menos. Vocês vão falar, pô, mas eu conheço um monte de produtor rural que tem caminhonete, rico, tem uma vida boa. Não vou entrar nesses detalhes, eu vou analisar a atividade objetivamente falando. O Henrique falou aqui das peculiaridades da atividade imobiliária. Na atividade imobiliária, você começa a construir para colher daqui não sei quantos anos. E no agro, onde eu ainda, além de tudo, eu dependo de Deus. Porque se Ele não mandar chuva,
equilibrada, porque se ele mandar muita chuva também, complica a minha vida. Então, é uma atividade que está sujeita a uma série de intempéries. E ela não para de pé no regime geral. Então, o que aconteceu? Eu estou pulando algumas coisas, pessoal, porque eu fui colocando aqui, o material vai ser enviado para vocês, mas as regras gerais, alguns pontos, transição, eu não vou falar porque meus colegas já disseram aqui, tá? Mas eu vou tocar nesse último ponto aqui. Quando a gente fala agro também, a gente tem que entender que tem uma cadeia complexa dentro desse negócio. Eu tenho o produtor rural. Antes do produtor rural, tenho insumos que ele precisa adquirir. Quem produz insumos, vamos imaginar defensivo, tem o insumo do insumo que essas empresas de defensivo precisam comprar para fazer o insumo. Eu tenho o veterinário, eu tenho o agrônomo, depois eu tenho a agroindústria. A cadeia é gigantesca. E o que eu tenho como produto final? Pão nosso de cada dia, o arroz e o feijão, a carne. Então, não adianta querer tributar a cadeia de consumo, porque no final... Quer que eu troco? Eu achei que vocês queriam me parar, que eu falo bastante, gente, se eu sei. Não adianta a gente querer tributar, porque no final das contas, e vejam, a tributação é do consumo. Pela própria lógica da tributação, quem que paga a conta final, a carga tributária final de qualquer bem ou serviço no final do dia? Nós, consumidores. Então, vamos analisar objetivamente, como eu falei há pouco. Além de todas essas dificuldades comprovadas dentro da atividade rural, o produto final de excelência, de essencialidade, está dentro dessa cadeia. É o cafezinho da manhã, é o açúcar, que aí, como o Tiago colocou, para uns faz mal, para outros faz bem, mas está lá dentro, né? Todo mundo consome. Então, esse que é o grande ponto. E aí existe uma grande preocupação, tá? A primeira preocupação que eu vou trazer aqui para vocês é dentro desses regimes de tributação. De novo, né, quem não entrar num regime específico, quem não tiver num regime diferenciado e favorecido, e não conseguir escapar, vai ficar dentro do regime geral. Crédito e débito, vamos ter a transição, mas a partir de 33%, 28,5% na minha aposta. Né? O Henrique está sendo bonzinho, a hora que ele falou 26%. Está de brincadeira comigo. Né? 26% era lá atrás. Né? Mas no final ele falou 30 e pouco, você viu, né? 31, você falou? Quem que falou? Alguém falou aí. 31? Não? Não deixa o povo ouvir, não. Mas olha só, pessoal, primeiro cuidado que a gente precisa ter. O produtor rural, pessoa física ou jurídica, que faturar até 3 milhões e 600 no ano com atividade rural, está fora do regime, ele não vai pagar CBS e CBS. Estou falando aí de um percentual de pelo menos 80% dos produtores rurais no Brasil. Né? Além dele, o produtor integrado, regime de integração, vocês conhecem, tem uma lei específica, integração, basicamente, para todo mundo entender, é quando alguém fornece matéria-prima, o produto ele desenvolve e devolve. No produtor integrado não tem limite. O produtor integrado, pessoa física e jurídica, ele não entra no IBS-CBS, em regra. Mais um ponto de atenção. Arrendamento rural não tem nada a ver com isso que eu estou falando. A atividade de arrendamento rural está lá com o Henrique. Ela não é uma atividade rural na linha de entendimento da Lei Complementar 214.
Então, para quem tem arrendamento rural, vai tributar igual o Henrique explicou aqui. E vou lembrar o que ele colocou na tela dele. Para quem tem contrato de arrendamento rural firmado anteriormente a 16 de janeiro de 2025, que tenha comprovantes que ele firmou esse contrato anteriormente, o comprovante pode ser firma reconhecida no contrato, assinatura eletrônica, você quer? Tira deles, bem melhor do que eu. Faço questão. Eu não, olha lá, tira lá. Deixa eu ver se está bom. Pronto, bem melhor. Para quem assinou esse contrato até 16 de janeiro parece o Trump, né? Ele veio até com o terno igual ao do Trump. E ele tem tanta moral que eu tenho certeza que o Trump vai cortar o cabelo depois que ele assistiu o vídeo no YouTube. Mas vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui. O integrado, então, não tem o limite, tá? E o arrendamento rural fica lá nas atividades imobiliárias. E como eu ia dizendo, ele vai ter que registrar esse contrato até o final do ano no cartório, para poder manter a tributação no regime atual, sem a influência do IBS-CBS, até o final desse contrato. Então, muito cuidado. Não, o ano que vem começa a simulação. Não, tem muita coisa para fazer esse ano ainda. Tá? Bom, mas e aí? E aquele cuidado que eu mencionei para vocês? O produtor rural que não paga IBS-CBS, ele não gera crédito de IBS-CBS. O que vai acontecer com ele? Ele vai ter direito de gerar um crédito presumido, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Tá? Mas tem muito produtor rural que eu tenho certeza, porque a gente já está falando com algumas indústrias adquirentes, que eles vão ser obrigados a pagar IBS-CBS, assim como tem muitas empresas no Simples, que podem ficar no Simples, mas vão ter que sair do Simples, senão eles vão perder negócio. Tá? Para quem vende para consumidor final, não vai fazer diferença. Né? Mas para quem vende para contribuinte de IBS-CBS, certamente vai ser obrigado, não pela lei, que a lei faculta, mas pela própria cadeia de consumo, a ingressar dentro dessa nova sistemática. Voltando aqui para a questão do crédito presumido. Para permitir que o produtor rural, que recebe menos de 3.600.000 no ano, e o produtor integrado, que eles continuem no mercado, eles vão gerar um crédito presumido. Tá? Esse crédito presumido ele vai ser calculado pelos órgãos oficiais. Né? Nós ainda não temos, faltam detalhes para esse crédito, mas o que tem de certeza que já consta na lei é que esse crédito será o valor líquido. Né? Nós teremos apontamentos, nós teremos uma série de diretrizes, o cálculo não é simples, é um cálculo complicadíssimo e que ainda depende de uma regulamentação. Mas aí eu dei um exemplo, vamos imaginar que ele vai ser definido, tá? Esse crédito presumido, ele vai ser definido anualmente. Se eu tiver um crédito presumido de 26%, então eu coloquei lá, operação 126, ele vai gerar um crédito de 26. Em tese, num primeiro momento, eu não tiraria o produtor rural do mercado por ele estar fora do regime geral de IBS-CBS. Mas daqui a pouco eu vou dizer onde está o grande problema de ficar fora da cadeia. Bom, tivemos um benefício para alimentos, em razão de todos aqueles dados iniciais que eu falei para vocês. A cesta básica nacional, que são os itens que estão previstos lá no anexo 1, tá? Arroz, feijão, uma série de produtos que vocês bem conhecem, carne, né, que estava fora e depois nós colocamos, estão lá, então não teremos tributação nessas situações. E temos ainda os produtos hortícolas, frutas e ovos, que estão em outro anexo,
Eu coloquei a alíquota zero, mas eu devia ter, na verdade, lá no anexo está, redução em 100% da alíquota. Me preocupa. No final das contas, é a mesma coisa. A alíquota era 28, você reduz 100%, ela fica quanto? Zero. Mas por que o legislador usou expressões distintas? Começa a ficar alguns pontinhos aí. Tá? Então, nós vamos ver como que a Receita vai interpretar tudo isso. Mas aqui, eu quis trazer para vocês, até porque faltam dados complementares para a gente ter uma noção exata, mas esses produtos não serão tributados. Ponto de interrogação. Não serão tributados se devidamente enquadrados nestes anexos. Olha o problema, você quer ver? A carne. Qual carne que não é tributada? O boi, quando sai do pasto e é vendido para o frigorífico? Ou a carne devidamente embalada que a gente compra no açougue, que a gente compra no supermercado? Em tese, pelos NCMs previstos, é aquela final. Então, olha a preocupação que eu gero na cadeia. Olha o problema, por exemplo, numa recria. De quem que o produtor vai comprar? O que é a recria, pessoal? Eu compro o bezerrinho, engordo e vendo. Eu vou comprar de quem é contribuinte ou não contribuinte? Se eu tiver um faturamento acima de 3,5 milhões e eu faço a recria, eu não vou ter escolha. E vou ser contribuinte. E provavelmente, para quem eu vendo, vai exigir que eu gere crédito. Aí começam as complicações. Aí vem a importância do contador de recomendar o levantamento das evidências. Então, agora é hora de mapear de quem você compra. Qual é o faturamento de quem você compra? Se está devidamente registrada? Para quem que eu vendo? Em que condições essa pessoa vai exigir que eu venda? Para a gente começar a mapear e poder escolher no momento certo o caminho a ser percorrido. Até porque, dentro dessa atividade, nada acontece do dia para a noite. Aliás, a própria safra não bate com o ano civil. Né? A safra 26, 27. A safra 25, 26. E aí? A obrigação fiscal não quer saber disso, não. Nós estamos com um problemaço no setor de defensivos, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. E com o split payment agora, nem trabalhar com dinheiro de tributo para me ajudar no fluxo de caixa, eu posso mais. Mas calma, vamos lá, que tem alguns passos ainda. Alimentos para consumo humano, aquilo que não está dentro da cesta básica, não está dentro, os ovos estão ali, tá? Então, hoje virou fetiche, comer ovo o dia inteiro, né? Na minha época, podia comer 2 ovos por dia. Hoje eu tenho amigo que come 6 só na manhã e fala que é a nutricionista que mandou. Então, aquele imposto seletivo me preocupa. Né? Nocivo. O que é o café? Estudo de café, então, eu parei de analisar já. Porque eu leio de manhã, acordei e leio lá, o café faz bem para a saúde. Tomei 4. Passou o almoço, estou assistindo uma entrevista na TV, o cara falou que o café faz mal para a saúde. Eu corri para o banheiro. Eu preciso jogar tudo fora. Então, assim, me preocupa a questão do imposto seletivo. Defensivo. Pergunta para algum produtor se ele consegue produzir hoje sem defensivo agrícola. Tem uma ação lá no STF, mandando caçar todos os benefícios fiscais de defensivos porque faz mal para a saúde. Então, a linha do bem e do mal, ela é tênue. Cabe a nós monitorar. E detalhe, todos esses regimes que nós estamos falando aqui, todos os benefícios que nós estamos falando aqui, eles serão reavaliados de 5 em 5 anos.
Bom, então, aquilo que não tiver dentro da alíquota zero vai ter uma redução de 60%. Produtos in natura, redução de 60% também, desde que eles não passem por processo de industrialização. Não se considera processo de industrialização secagem, resfriamento, congelamento ou simples acondicionamento. Então, vejam que é mais um regime específico. Aí entram os insumos, que aí complica mais um pouquinho. Os insumos estão lá no artigo 130. Esse, para mim, é o artigo mais complicado da lei complementar. Eu desafio qualquer um aqui a ler o artigo 138 e, ao terminar a leitura, falar: entendi integralmente. Se vocês vão me ligar, no final lá tem meu telefone. Eu desafiei todo mundo e ninguém até hoje. Olha, Fábio Calcini, Leonardo Loubert, Marcelo Guaritá, os caras falam de água o dia inteiro. Estuda legislação o dia inteiro. Bate cabeça. Ninguém consegue ter a interpretação exata desse artigo 138, que trata do quê? Num primeiro momento, os insumos agropecuários e aquícolas, eles receberam um tratamento de redução de 60% de alíquota. Show. Desde que estejam lá no inciso, no anexo 9. Mas tem um problema sério. Bom, como que fica a cadeia? Porque o custo do insumo, e lembra, eu vou precisar comprar insumo, eu vou precisar comprar adubo defensivo, uma série de coisas que é um custo alto para poder ter a recomposição do meu patrimônio com a venda, que na atividade rural vai acontecer 1 ano, 2 anos depois. E não falei aqui ainda das variações cambiais, porque quem dita o preço no agronegócio é o produtor rural. Qual que é o valor da saca de café? Qual que é o valor do algodão? Qual que é o valor do arroz? Qual que é o valor do feijão? Nem real é em dólar. Então, olha a dificuldade. E aí, para evitar problemas dentro da cadeia, além dessa redução de 60%, instituiu-se o diferimento. O que é o diferimento? Você posterga o pagamento do tributo. Para não onerar, eu vou cobrar de quem efetivamente vai ter condições de pagar essa conta toda aqui. E aí, num primeiro momento, lindo, maravilhoso, né? Pô, diferiu, jogou para frente. Primeiro, não diferiu para todo mundo, até porque se você tem a tributação de 60% apenas de alguns produtos, eu já tenho aí uma seleção, o diferimento ele vai ocorrer sempre em que houver vendas de contribuintes regulares para contribuintes regulares. Pô, mas por que eu estou dando esse diferimento? Justamente para desonerar por esse lapso temporal que muitas vezes acontece e que quebra qualquer pessoa. E para quando eu vender para produtor rural não contribuinte, quando esse produtor rural não contribuinte gerar créditos presumidos para quem compra o seu produto. Aí, meu caro Hélio, aí eu te pergunto, você imagina o vendedor de insumo? Geralmente hoje você parametriza sistema, né? Você estuda a classificação fiscal, criou a classificação fiscal, você vai lá, batidão. Agora você vai precisar saber quem é o seu comprador. Se ele está no regime de tributação, se ele não está no regime de tributação. Se ele não está no regime de tributação, você vai ter que dar mais um passo. Você vai ter que saber dele para quem é que ele vai vender. Por quê? Porque se você vender para um não contribuinte que vende para alguém que não é contribuinte de BS, CBS, não vai ter crédito presumido, quebrou o diferimento. Você não faz parte do diferimento. No papel é lindo. E na prática?
Que documento nós vamos exigir de um produtor rural? Vocês conhecem mais do que eu. Para saber qual é a classificação fiscal que eu vou dar para o meu produto. Então, meus amigos, se não vier a tecnologia que se promete, e essa eu quero pagar para ver. Esse diferimento que eles criaram aí, eu juro que eu estou esperando, estou até ansioso. Às vezes eu acordo de madrugada e falo, putz, esse diferimento. A minha esposa quer me matar, né? Porque ela não sabe nem o que é diferimento. Ainda bem que ela é psicóloga e ela me entende. Mas aí, pessoal, essa é a minha preocupação. Para a gente não perder tanto tempo, como eu vou mandar esse material para vocês, tudo isso que eu falei está explicadinho aqui, a origem e a quebra e o encerramento do diferimento. Também gostaria de lembrar que dentro do agro nós temos serviços, né? Então coloquei aqui biólogos, agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas, que estão com uma redução de alíquota de 30%. Né? Assim como nós, advogados, contadores, também estamos dentro dessa sistemática. Outro benefício é que ficaram reduzidas a zero as alíquotas de BS e CBS para compra de tratores, máquinas e implementos agrícolas destinados a produtor rural não contribuinte. Também com o objetivo de você incentivar essa realidade. Cooperativas, pessoal. Cooperativa tem um papel fundamental dentro dessa atividade também. E, na minha opinião, passará a ter ainda mais. Porque se o produtor rural ele não conseguir se estruturar sozinho, ele vai precisar de uma cooperativa. As cooperativas elas existem justamente para isso, né? O que é uma cooperativa? É um tipo societário, mas é uma sociedade de pessoas que têm o mesmo interesse, que se juntam para viabilizar uma determinada atividade. Então, a Copercitrus, a Coplana, enfim, não vou ficar citando aqui, mas elas terão um papel ainda mais relevante dentro dessa nova toada. E todos aqueles benefícios que eu falei do cooperativismo, então aquilo que a cooperativa compra e repassa para o cooperado, não vai haver tributação. Aquele produto que o cooperado produz e entrega para a cooperativa, não vai haver tributação. E aí eu coloquei um dado de atenção ali, né? Vocês viram que os tratores e demais equipamentos agrícolas, quando você repassa para o produtor rural não contribuinte, alíquota zero. Cuidado que a gente precisa ter é que aquilo que você não encaixar como trator ou outros equipamentos agrícolas, você não vai tributar, conforme esse inciso 2 que eu coloquei aí na tela para vocês, mas nesse caso específico, vai cancelar o crédito da entrada. Então vejam, pessoal, é mais uma parametrização distinta que nós vamos ter que fazer dentro do nosso sistema. E no final, só para lembrar, né, que essas cooperativas, no repasse que elas fazem para os seus cooperados, a título de distribuição de sobras, também não haverá tributação. Bom, os impactos, né, tem uma série de pontos positivos, como eu mencionei para vocês, né, transparência, ampliação, numa análise comparativa ao ICMS, do direito de crédito, mas nós temos aí uma série de desafios. Desafios operacionais, contábeis, fiscais, jurídicos. Temos que analisar o sistema como um todo, porque ao lado de tudo isso, nós temos operações de crédito, nós temos situações envolvendo vínculo trabalhista e outras mais. O que é necessário nesse momento? Planejamento e adequação. Então, os escritórios precisam estar em contato com os fornecedores de software para ver se eles estão adaptados a toda essa realidade. Vocês vão ter que se reunir com cada produtor rural para saber se ele está mapeando todas as suas operações. Aquele recibinho que ele chegava lá no papelzinho de pão, você esquece aquilo, não vai existir mais. Por quê? Porque, de novo, a prometida tecnologia, pelo menos na parte de fiscalização, ela será intensa. Então, eram essas as minhas
colocações. Desculpa se eu passei um pouquinho aí do horário, mas eram 2 temas de uma importância fundamental para o nosso dia a dia. Obrigado.